Imagens de resgates, imagens de pessoas tentando se proteger do frio, desabrigadas ali, dando um jeito em meio a essa situação terrível. Um dia, né, Guga, de imagens chocantes. Imagens chocantes como as que nós vimos, mas eu também destacaria uma outra que você também deve ter visto, daquele pai que sofreu a pior dor do mundo, perdeu a filha e aí ficou ali de mãos dadas, a filha morta ao lado dela, à espera do resgate durante horas e mais horas, nessa situação, nessa circunstância de terror, de frio, né, muito severo. E são imagens muito tristes, partiu o coração de muita dor. E um dia em que o número de mortos cresceu muito, né, Guga? Enio, se imagina, né? Esse pai deu boa noite para a filha no domingo. A filha teria aula na segunda-feira de manhã, tem um filho pequeno, o Ariel também. Deu boa noite para a filha, foi dormir, 4 da manhã, começa a balançar tudo. E hoje, né, terça-feira, ele de mão dada com a filhinha morta, né? Essa é a dimensão da tragédia que é um terremoto, que é impossível de prever. É muito triste. Eu estive no terremoto do Haiti, o Ariel esteve no terremoto do Chile, essas histórias. O seu grande amigo Murilo Salviano está lá agora, ele vai começar a contar todas essas histórias para a gente. A gente fala esses números, né? 7 mil. 7 mil que vai ser muito maior, né? Esse número vai crescer bastante ainda, mas cada um é uma pessoa, é uma história trágica, né? Às vezes famílias inteiras morrendo, a gente sabe que tem muitas pessoas soterradas ainda vivas, mandando mensagem, postando em rede social, torcendo para serem resgatadas. Estão as operações humanitárias grandes, a Turquia, claro que é um país com estrutura muito maior, recebendo uma grande ajuda internacional. O cenário na Síria é um pouco distinto, quer dizer, tem 2 Sírias, vamos colocar assim. A da parte do regime do Assad tem recebido ajuda não ocidental, mas chegaram aviões, Emirados Árabes, Bahrein, Catar, Rússia, China, Egito, Argélia, missões do Líbano, da Albânia, quer dizer, eles estão trabalhando nas áreas controladas pelo regime. O problema maior são nas áreas controladas pela oposição na Síria, que são bem na fronteira com a Turquia, a província de Idlib, que é naturalmente essa oposição inimiga do regime do Bashar al-Assad. Mas o problema é que essa oposição é ligada ao Al-Qaeda, ao Hayat Tahrir al-Sham, Huras al-Din, e é considerada terrorista pelos Estados Unidos. Então os Estados Unidos também têm dificuldade de enviar ajuda para essas áreas da oposição. Os Estados Unidos não enviam ajuda para as áreas do Assad, assim como os países ocidentais, porque tem uma lei do Congresso americano, Caesar Act, que se você dá qualquer forma de suporte para o regime do Assad, você sofre sanções. Os Estados Unidos fecham os olhos para os países do Golfo Pérsico, mas enfim, os países ocidentais evitam ajudar nesse caso, mas para a oposição tem essa dificuldade de serem grupos ligados ao Al-Qaeda. Esses grupos têm boa relação com a Turquia, mas mesmo a passagem da Turquia para essas áreas controladas por grupos jihadistas na Síria, que foram muito atingidas, está fechada porque foi bastante danificada. Então, essas pessoas, esses sírios, que não têm culpa nenhuma de viverem num país que é uma guerra entre uma ditadura sanguinária e grupos jihadistas ligados ao Al-Qaeda, esses sírios são os que mais sofrem nesse momento, além de toda a perda de todos esses que morreram. Mas essa foto do pai mandando a mão para a filha Nilson, é realmente assim. Tem uma outra imagem que já é um pouco melhor, que daí é de um pai de camiseta abraçando um filho que sobreviveu. Enfim, essas histórias são muito tristes, mas é algo que aconteceu e são milhares de histórias como essa. Voltou o Camarote, que também tem filha pequena, com certeza se emocionou bastante ao ver essa foto. É o que você falou, né, Guga? A foto da dimensão dessa tragédia e mostra as histórias por trás desses números terríveis, né, do número de mortes e a história desse pai com essa filha. E você citou a questão da Síria. Na Síria, anos de bombardeios e guerra se somam agora à destruição do terremoto. Em um país partido, o drama é ainda maior por conta dos bloqueios de rebeldes que impedem a chegada de ajuda à região.
هذه هم اثنين حسبنا الله ونعم الوكيل. Imagens de destruição e de muita dor. E quando a gente fala em dor, não existe fronteira. Aqui no Brasil, a comunidade síria espera angustiada notícias de parentes e amigos que moram nas regiões dos terremotos. Nossos vizinhos do 4 andares caiu nas famílias lá, todo mundo morreu lá, tem crianças. Também, porque lá também está muito difícil tirar as mortes lá, porque lá não tem serviço, sabe? Não tem aquele serviço de emergência como bombeiros, ambulâncias, essas coisas. Eu mandei mensagem, liguei para ele, ele informou que os irmãos dele faleceram lá junto com a mãe, que caiu um prédio em cima deles. Por causa da guerra, aqui uma parte ou aqui outra parte do Estado Islâmico do governo. Não tem como você chegar, cada um tomando conta de um lugar. Não tem como você entrar, é perigoso. Vimos aí os relatos, né, Lins? Entre tantas dores, a dificuldade de você conseguir informações de quem você ama, né? Você não tem notícia e não tem meios para conseguir informações de pessoas que você ama e que estão ali naquela região. E quando a gente fala da Síria, uma região já tão machucada, né? Machucada por essa guerra civil que o Guga descreveu aqui para a gente. Pois é, Nilson, é dramático mesmo, e quando a gente ouve o relato das pessoas, é exatamente aquilo que você mencionava mais cedo. Você dá uma cara para os números, você lembra que ali você tem um pai de família entristecido e de luto pela morte da filha e se recusando a deixar o local onde ela morreu até que pudesse retirar o corpo dos escombros. Você tem a milhares de quilômetros de distância famílias que foram separadas pela guerra e que sofrem também à distância com as notícias que chegam aos poucos e esparsas também. Isso é absolutamente dramático. Vamos pensar aqui a Síria, um país de cultura milenar, tão importante inclusive para a construção da concepção cultural que nós temos em boa parte do mundo hoje, um dos berços da civilização também. A Síria está um país que até hoje são 12 anos de conflito ininterrupto, ainda que a guerra civil tenha basicamente estancado em boa parte do território sírio, exatamente nessa região norte, noroeste da Síria ali, ainda é uma área que é dominada e dividida por grupos armados rivais, beligerantes, diferentes, que não dialogam, que não têm comunicação direta entre si, que dependem às vezes de intermediários que também têm dificuldade de chegar nesse momento. É por isso que a gente vê algumas situações como a Rússia, que tem uma base militar naval, uma base basicamente de manutenção, mas também uma base militar lá em Tartus, na Síria, se disponibilizando, essa mesma Rússia que invadiu a Ucrânia, provocando um drama humano também gigantesco lá, mas disponibilizando alguns equipamentos para tentar ajudar nos trabalhos de resgate lá na Síria. E a gente vê também os esforços da comunidade internacional nesse mesmo sentido. Agora, em meio a tanta tristeza, a complexidade disso, vamos lembrar também que a Turquia, só a Turquia, recebeu 4 milhões de refugiados sírios por causa dessa mesma guerra. Já tinha dificuldade de cuidar desses refugiados. Imagine agora nesse momento. Retomando aqui, em meio a tanta tristeza, a tanta dor, algumas imagens mostram também não apenas o heroísmo de quem está lá se sacrificando e se arriscando para tentar salvar, mas também mesmo até nos pequenos seres humanos. Tem a imagem que rodou o mundo hoje de uma criancinha recém-nascida retirada dos escombros. A mãe não sobreviveu, mas a criancinha que foi retirada ainda com o cordão umbilical, essa criancinha sobreviveu
e, se Deus quiser, será o símbolo de um processo de reconstrução que está apenas começando. Na verdade, nem começou de verdade, porque a gente está ainda no processo de, olha só, a criancinha retirada dos escombros, marcada ainda, tem uma vida toda pela frente, assim como tem milhões e milhões de sírios e turcos tão atingidos nesse momento. Vamos torcer para que ela seja o símbolo dessa reconstrução que há de recomeçar assim que os trabalhos de resgate terminarem. Lembrando ainda, finalmente, que nos últimos 2 dias já foram dezenas e dezenas de terremotos de intensidade menor registrados ainda na Turquia, o que torna todo esse trabalho absolutamente fantástico das equipes de resgate ainda mais importante, mas também ainda mais arriscado. Nilson. Em meio a essa tragédia, né, Lins, imagens como essa trazem uma certa esperança, né? Essa criança resgatada ainda com cordão umbilical e também toda essa mobilização, inclusive muita mobilização voluntária no sentido de resgatar, né, os sobreviventes. Guga, eu vi que você levantou o dedo aí, você quer complementar o que o Lins disse? Não, é sempre para frisar, o problema é mesmo essa província que o Lins a gente estava falando, na região controlada pela oposição, que alguns chamam de rebeldes, mas são terroristas. Hayat Tahrir al-Sham é Al-Qaeda, Horuz al-Din é Al-Qaeda. Entendeu? Até uma entrevistada falou, Estado Islâmico, não chega a ser o Estado Islâmico ali, mas é Al-Qaeda. E eles que controlam essa área. Nas áreas do regime do Bashar al-Assad tem chegado ajuda, não ocidental. Que muitas vezes tem toda aquela coisa, os Estados Unidos chegando, dando ajuda. Mas a gente tem que dar o mérito para os países que estão ajudando essas outras áreas. Os Emirados Árabes mandando avião sem parar. Com todos os defeitos dos Emirados Árabes, uma ditadura, mas está mandando muita ajuda. Bahrein indo, idem. O Líbano com a economia quebrada, mandando equipes de bombeiros, de soldados. A Albânia, que é até um país não tão perto ali da Síria, também mandando equipes. A Argélia, Egito, a Jordânia, o Assad tinha problemas com o rei Abdullah, mas o rei Abdullah está mandando ajuda também bastante. A China mandando equipes. Quer dizer, o Irã e a Rússia, naturalmente, são os dois maiores. São os 2 maiores aliados, mas o país que tem ajudado mais e que o Assad tem se aproximado mais, fica publicando foto na rede social o tempo todo e que a agência síria de notícias vem dando grande destaque para ajuda nesse momento, é os Emirados Árabes. Curiosamente, um grande aliado americano, mas os Emirados Árabes é quem está dando o grosso da ajuda para a Síria, segundo o regime do Assad, né? Então, só para deixar isso claro, o Ocidente para a Síria ali, controlada pelo Assad, nada de ajuda até agora. E Guga, ontem nós falávamos aqui, lembrávamos da sua cobertura no Haiti, né? E aí eu queria trazer isso também para o Ariel, porque, Ariel, uma tragédia como essa também é inevitável, né? Se lembrar do que aconteceu no Haiti, das consequências daquele terremoto, né? Pois é, Nilson. Bom, nesse século o terremoto mais letal foi o do Haiti, que, independente dos cálculos que tenham sido feitos nos últimos tempos, o fato é que devastou a capital Porto Príncipe, matou, as autoridades haitianas falavam em 316 mil pessoas, mas a ONU afirma que são 220 mil, talvez o número seja um pouco menor, mas são números muito significativos, além de ter destruído boa parte da infraestrutura do país, desmoronou o próprio palácio presidencial, 1,5 milhão de pessoas ficaram sem casas, quer dizer, mais ou menos 15% dos habitantes do país, um país que já estava assolado pela crise, tanto política quanto econômica. Esse terremoto foi de magnitude 7, mas o mais forte nesse século, embora menos letal, ocorreu exatamente um mês depois, em fevereiro de 2010, ocorreu no sul do Chile, foi de 8,8 de magnitude. Morreram 526 pessoas. Uma parte dessas pessoas morreu no tsunami. Um dia depois desse terremoto, eu já estava em Concepción, no sul do Chile, peguei uma réplica de 7,7. A cidade Porto de Talcahuano foi arrasada por um tsunami. E quando, olha só, comparando os 2 terremotos, como reagiram as sociedades? Quando o terremoto do Haiti ocorreu, o país tinha a presença das forças de paz da ONU, entre as quais militares brasileiros. A ONU foi crucial nesse momento. No Chile, as autoridades foram muito criticadas por não terem alertado sobre o tsunami. E algo muito ilustrativo sobre o comportamento das duas sociedades numa situação dessas. Uma enorme parte dos haitianos passavam fome já há décadas quando aconteceu o terremoto. Mas os saques a estabelecimentos comerciais, Nilson, só começaram 3 dias depois do terremoto no Haiti. No Chile, os saques começaram 3 horas depois do terremoto. O terremoto foi às 3 da madrugada,
6 e pouco da manhã, já estavam saqueando. E eu vi pessoas da classe média saqueando, pessoas que com certeza tinham comida em suas despensas. No Haiti, o terremoto agravou a situação política e econômica. O país ainda hoje vive no caos. O país teve outro terremoto, não tão forte, mas significativo, há 2 anos. No Chile, o terremoto começou a causar erosão naquela suposta imagem de uma sociedade chilena sem problemas. E esse terremoto do Chile foi tão descomunal que causou uma levíssima inclinação no eixo da Terra. Levíssima, mas uma inclinação. Voltando ao terremoto da Turquia e da Síria. Além da perda de vidas, dos danos à infraestrutura, também foram destruídos marcos considerados pela Unesco como patrimônio da humanidade. É o caso da cidadela de Alepo, que o Guga conhece, a parte antiga da cidade, que já havia sido bastante destruída na Guerra Civil. Na Turquia, o terremoto abalou as construções do planeta, que é do século VI, e também foi praticamente apagado